Olá, Igreja Presbiteriana de Florianópolis, espero que todos estejam bem, em paz e especialmente guardados dentro das suas casas. Os tempos são difíceis, tempos de exceção, tempos que exigem de nós esse resguardo, esse momento de ficarmos mais dentro de casa, cuidando uns dos outros e especialmente do nosso corpo, que é templo do Eterno. Eu quero ler com você o texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 27, que nos diz o seguinte: E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus estava com os seus discípulos dentro de um barco quando eles foram surpreendidos por uma tempestade. E naquele momento, especificamente em que a tempestade ela surgiu, Jesus estava dormindo. Os discípulos, assustados, acreditavam que o barco iria de fato naufragar. E de repente, acordaram espantados, assustados, Jesus dizendo: Senhor, o Senhor por acaso não se importa que estejamos aqui a perecer? Jesus questiona daqueles homens a sua fé, se levanta, acalma a tempestade e tudo volta ao normal. É interessante a gente perceber que mesmo quando Jesus está dentro do barco, as tempestades elas também podem surgir de alguma forma na nossa vida e ao nosso entorno. E o fato dele estar junto na nossa vida e cuidando da nossa vida não nos imuniza contra situações de adversidade e dificuldade na nossa vida. É interessante a gente pensar que muita gente tem falado ou acredita que o fato dessa pandemia do coronavírus estar surgindo no mundo é um chamado de Deus ou até mesmo uma disciplina de Deus para a humanidade. Mas todo esse levante em relação a esse vírus que tem surgido no mundo tem muito mais a ver com a nossa vida, tem muito mais a ver com a maneira como a humanidade nesses últimos tempos tem vivido, de forma irresponsável, não usando bem os seus recursos naturais, extremamente autocentrada, preocupada consigo mesmo, uma sociedade egolátrica. Uma sociedade que deixou de buscar o ser para o ter e hoje está muito mais focada no parecer. Uma sociedade que se pauta em muitos aspectos nas redes sociais, que mostram apenas a versão bonita da vida, mas que não mostram de fato a vida como ela é. Em alguns lugares do mundo, por exemplo, já se vê que o fato de pessoas não estarem mais circulando, a vida animal, a vida selvagem, ela tem tomado ou tem tornado o seu curso natural. Os canais de Veneza, por exemplo, na própria Itália, nós temos visto que eles têm voltado a ficar transparentes. Peixes têm sido vistos naqueles lugares. E isso tem nos dado mostras de quanto o homem, com a sua exploração, com o seu uso indevido, acaba criando dificuldades que impedem realmente da natureza como um todo seguir o seu curso. O fato é que nós não estamos desconectados da terra em que nós vivemos. Nós fomos criados a partir dela, e o livro de Gênesis nos mostra isso com propriedade, quando fala que Deus, o Eterno, criou todas as coisas a partir do nada, e que em cada dia que ele criava determinada coisa, ao final desse dia ele via que aquilo era bom. É importante a gente frisar que no sexto dia, depois de ele ter visto toda a sua obra criada, o texto nos fala que Deus viu que aquilo que ele havia feito era muito bom. Então nada do que Deus faz é ruim. Muito pelo contrário. Ele criou o mundo que nós vivemos de forma extraordinária e bela para que nós usufruíssemos dela, mas de maneira consciente e responsável. E isso nós não temos visto. O que acontece é que, de forma muito mais assintosa, a humanidade acreditou que o seu maior inimigo poderia ser a existência, o surgimento de uma catástrofe em termos assim de guerra mundial, por exemplo, como a que a gente viu no início do ano entre Estados Unidos e Irã, quando duas nações extremamente potentes em termos de armamento bélico ficaram ali de forma muito próxima de iniciarem uma grande guerra em proporções até mundiais. Tanto que em uma rede social, o termo Terceira Guerra Mundial ele ficou durante vários dias como sendo a mensagem mais falada
a palavra mais dita nela. Interessante que aquele conflito passou, os ânimos foram acalmados e meses depois um maior inimigo, um inimigo invisível, um inimigo não humano, ele surge para colocar medo e espalhar o temor em toda a humanidade. É interessante que hoje nações inteiras se unem com o propósito de combater um inimigo que é invisível, que não é humano, mas que é transmitido através de seres humanos. A terra que nós vivemos é uma terra que está gemendo. É uma terra que, como disse o próprio apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 22, ele diz: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Esse é um tempo de reflexão profunda e necessária para nós que somos seguidores de Cristo. Precisamos entender que a humanidade não pode mais viver como estava vivendo, de maneira irresponsável e sem pensar nas consequências dos seus atos. Nunca um gesto único e simples, como por exemplo de lavar as mãos, foi tão necessário e tão importante para salvar vidas. A partir daí a gente pode ver o quanto o nosso papel, a nossa responsabilidade pessoal em todo esse processo, ela é tão necessária e tão importante. Assim como lá em Mateus capítulo 8, versículo 27, Jesus esperava que os seus discípulos tivessem fé e fossem determinados diante da tempestade que surgia. Eu não tenho dúvidas de que se Deus hoje espera de nós algo, é que tenhamos fé. E que acima de tudo compreendamos a nossa responsabilidade e qual é o nosso papel em todo esse contexto. A sociedade não pode mais viver como viveu até então. Nós precisamos rever a forma como administramos o nosso tempo, como vivemos em família, e por isso estamos em quarentena, tendo que rever a questão de alimentação, como usar os recursos, de encontrar coisas para fazer dentro da nossa casa, especialmente para aqueles que têm filho pequeno, usar a criatividade e criar mais tempo de convívio e conexão dentro dos nossos lares. A vida, ela só faz sentido quando nós podemos vivê-la em comunidade. E o Eterno nos criou para vivermos assim. Como igreja não estamos juntos fisicamente, mas estamos juntos em oração, na convicção, esperança e fé. Estamos afastados durante um tempo por uma necessidade, mas uma necessidade que certamente em breve vai passar. O Evangelho não nos ensina o medo, muito pelo contrário, ele diz que o amor lança fora o medo. E eu gostaria de, nesse momento, pedir a Deus que abençoe a sua vida, que Deus derrame graça sobre você. Vamos orar. Ó Deus de amor, de graça e de misericórdia, cuida da nossa vida, cuida da nossa casa, nos dá saúde, ó Deus, e acima de tudo consciência sobre como devemos agir nesses tempos tão difíceis. Abençoa, ó Deus, aqueles que se acham abatidos, aflitos, enfermos, ó Deus, por esse momento, por esse mal, ó Pai, que surge nesse mundo tão belo e tão majestoso que o Senhor criou. Nos ajuda, Pai, a compreender o nosso papel e a nossa responsabilidade nesse mundo enquanto somos pessoas com os pés no chão da existência. Derrama a Tua graça e a Tua bênção sobre nós. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno amado Pai, seja com todos vocês. Amém.